Leitura do Evangelho de João, capítulos 9 ao 12, na versão da Bíblia King James 1611, que você encontra na BV Books. João, capítulo 9. E quando Jesus passou, viu um homem que era cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Mestre, quem pecou para que ele nascesse cego, este homem ou seus pais? Jesus respondeu: Nem este homem pecou, nem seus pais, mas para que nele se manifestassem as obras de Deus. Eu devo fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando nenhum homem pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e fez lama com a saliva e ungiu os olhos do homem cego com a lama. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Portanto, ele foi no seu caminho, lavou-se e voltou vendo. Portanto, os vizinhos e aqueles que antes tinham visto que ele era cego, disseram: Não é este aquele que estava sentado mendigando? Alguns diziam: Este é ele. Outros diziam: Ele é semelhante a ele. Mas ele disse: Eu sou ele. Diziam-lhe, portanto: Como foram abertos os teus olhos? Ele respondeu e disse: Um homem chamado Jesus fez lama e ungiu os meus olhos, e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Tendo ido e me lavado, eu recebi a visão. Disseram-lhe então: Onde está ele? Ele disse: Eu não sei. Eles levaram aos fariseus aquele que antes era cego. E era dia do Shabat quando Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos. Então, outra vez, os fariseus também lhe perguntaram como receber a visão. Ele lhes disse: Ele pôs lama sobre os meus olhos, eu me lavei e vejo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: Este homem não é de Deus, porque não guarda o dia do Shabat. Outros diziam: Como pode um homem pecador fazer tais milagres? E havia uma divisão entre eles. Eles disseram novamente ao homem cego: O que dizes tu a respeito dele, daquele que abriu os teus olhos? Ele disse: É um profeta. Mas os judeus não acreditaram a respeito dele, que ele tivesse sido cego e recebido a visão, até que chamaram os pais do que recebera a visão. E eles perguntaram-lhes, dizendo: É este o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como, pois, agora ele vê? Seus pais responderam e disseram-lhes: Nós sabemos que este é o nosso filho e que ele nasceu cego. Mas como agora ele vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os seus olhos, nós não sabemos. Ele já tem idade, perguntai a ele e ele falará por si mesmo. Essas palavras disseram seus pais porque eles temiam os judeus, pois os judeus já tinham combinado que, se algum homem confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Portanto, seus pais disseram: Ele já tem idade, perguntai a ele. Então chamaram novamente o homem que fora cego e lhe disseram: Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é um pecador. Ele respondeu e disse: Se é pecador ou não, eu não sei. Uma coisa eu sei, que havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe: O que ele te fez? Como ele abriu os teus olhos? Então ele respondeu: Eu já vos disse e não ouvistes. Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também os seus discípulos? Então eles o injuriaram e disseram: Tu és seu discípulo, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós sabemos o que Deus falou a Moisés.
Quanto a este indivíduo, nós não sabemos de onde ele é. O homem respondeu e disse-lhes: porque aqui está uma coisa maravilhosa, que não sabeis de onde ele é, e ainda ele tem aberto os meus olhos. Agora nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Mas se algum homem é um adorador de Deus e faz a sua vontade, ele nos ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que nenhum homem tivesse aberto os olhos de um que nasceu cego. Se este homem não fosse de Deus, ele nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe: tu nasceste inteiramente em pecados e queres ensinar-nos? E expulsaram-no. Jesus ouviu que o haviam expulsado e, achando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que eu possa crer nele? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é ele quem fala contigo. E ele disse: Senhor, eu creio. E ele o adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, para que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. E alguns dos fariseus que estavam com ele, ouvindo estas palavras, disseram-lhe: nós também somos cegos? Disse-lhes Jesus: se fosseis cegos, não terias pecado. Mas como agora dizeis, nós vemos, portanto, o vosso pecado permanece. Lembre-se de deixar o seu like no canal. João capítulo 10. Na verdade, eu vos digo, aquele que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outros caminhos, esse é o ladrão e salteador. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. E ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E quando ele coloca para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem porque elas conhecem a sua voz. E não seguirão um estranho, mas fugirão dele porque elas não conhecem a voz dos estranhos. Jesus falava-lhes esta parábola, mas eles não compreendiam as coisas que ele lhes falava. Então disse-lhes Jesus novamente: na verdade, eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se algum homem entrar por mim, ele será salvo, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o que é mercenário e não pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo vindo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as apanha e dispersa as ovelhas. O mercenário foge porque ele é mercenário e não cuida das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai, e eu dou a minha vida pelas ovelhas. E eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, e essas também me importa conduzir, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isto meu Pai me ama, porque dou a minha vida para que possa tomá-la novamente. Nenhum homem a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Eu tenho poder para a dar, e eu tenho poder para tomá-la novamente. Esse mandamento eu recebi de meu Pai. Houve, pois, novamente uma divisão entre os judeus por causa dessas palavras. E muitos deles diziam: ele é um demônio e é louco. Por que o escutais? Outros diziam:
Essas palavras não são de quem tem demônio? Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? E celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, e era inverno. E Jesus caminhava no templo, no pórtico de Salomão. Então, vindo os judeus, o rodearam e disseram-lhe: Até quando tu irás deixar-nos em dúvida? Se tu és o Cristo, dize-nos claramente. Respondeu-lhes Jesus: Já vos tenho dito e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testemunham de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como eu já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e nenhum homem as arrancará da minha mão. Meu Pai que as deu a mim é maior do que todos, e nenhum homem pode arrancá-las da mão de meu Pai. Eu e meu Pai somos um. Então os judeus pegaram outra vez pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhe Jesus: As obras boas da parte de meu Pai eu vos tenho mostrado. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: Não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus. Respondeu-lhe Jesus: Não está escrito na vossa lei. Eu disse: Vós sois deuses? Se ele os chamou de deuses, a quem veio a palavra de Deus, e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis vós: Tu blasfemas porque eu disse: Eu sou filho de Deus? Se eu não faço as obras de meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se as faço, ainda que não creias em mim, crede nas obras, para que saibais e creiais que o Pai está em mim e eu nele. Por isso eles procuravam novamente prendê-lo, mas ele escapou de suas mãos, e retirou-se novamente para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali ele permaneceu. E muitos recorriam a ele e diziam: João não fez milagre algum, mas todas as coisas que João falava sobre este homem eram verdadeiras. E muitos ali creram nele. Você já se inscreveu no canal? João capítulo 11. Ora, havia um certo homem enfermo, chamado Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Era aquela Marta que ungiu o Senhor com um unguento e secou os seus pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Portanto, suas irmãs enviaram até ele, dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Quando Jesus ouviu isso, ele disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que ele estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde ele estava. Depois disso, então, ele disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Seus discípulos lhe disseram: Mestre, recentemente os judeus procuravam apedrejar-te, e tu vais para lá novamente? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se algum homem andar de dia, ele não tropeça, porque ele vê a luz deste mundo. Mas se um homem andar de noite, ele tropeça porque nele não há luz. Essas coisas ele falou, e depois disso ele lhes disse: Nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou para que eu possa despertá-lo do sono. Disseram-lhe então os seus discípulos: Senhor, se dorme, ele ficará bom. Todavia, Jesus havia falado de sua morte, mas eles pensavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. E estou contente por causa de vós,
de que eu não estivesse ali para que creiais. No entanto, vamos até ele. Então disse Tomé, que é chamado Dídimo, aos seus condiscípulos: Vamos nós também para que possamos morrer com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já há 4 dias no sepulcro. Ora, Betânia estava perto de Jerusalém, cerca de 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo então Marta que Jesus vinha, foi ao seu encontro, mas Maria ficou assentada em casa. Então disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas agora sei tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela: Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E tendo ela dito isso, seguiu o seu caminho e chamou secretamente a Maria, sua irmã, dizendo: O Mestre está aqui e te chama. Assim que ela ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele. Ora, Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Os judeus, pois, que estavam com ela na casa e a consolavam, vendo que Maria se levantara e saíra apressadamente, seguiram-na dizendo: Ela vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo-o, ela lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus, pois, a viu chorar, e choravam também os judeus que vinham com ela, comoveu-se em espírito e conturbou-se, e disse: Onde o pusestes? Eles disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram então os judeus: Vede como ele o amava. E alguns deles disseram: Não podia este homem, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este homem não morresse? Jesus, pois, novamente comovido em si mesmo, foi ao sepulcro. Era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã daquele que estava morto, disse-lhe: Senhor, a esta altura ele cheira mal, porque ele está morto há 4 dias. Disse-lhe Jesus: Eu não te disse que, se tu creres, verás a glória de Deus? Então eles tiraram a pedra do lugar onde jazia o morto. E Jesus, levantando seus olhos, disse: Pai, eu te agradeço por me haveres ouvido. Eu sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está ao redor, eu disse isso, para que possam crer que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E saiu o que estivera morto, amarrado nos pés e nas mãos com faixas, e a sua face envolta em um lenço. Disse-lhe Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Então muitos dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que haviam visto as coisas que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram pelo seu caminho até os fariseus e lhes contaram as coisas que Jesus havia feito. Então reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus em conselho, dizendo: O que faremos? Pois este homem faz muitos milagres. Se o deixarmos assim sozinho, todos os homens crerão nele, e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação.
E um deles, chamado Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: Vós não entendeis nada, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, isso não disse ele por si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus havia de morrer pela nação, e não somente por aquela nação, mas também para congregar num só corpo os filhos de Deus que estavam dispersos. Desde aquele dia, pois, eles tomavam conselho para o matarem. Jesus, portanto, já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali continuava com seus discípulos. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e dessa região subiram muitos a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Então eles buscavam por Jesus e falavam entre si, estando no templo: Que vos parece? Não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se algum homem soubesse onde ele estava, ele deveria mostrar para que o prendessem. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. João, capítulo 12. 6 dias antes da Páscoa, veio Jesus a Betânia, onde estava Lázaro, que estivera morto e a quem ele ressuscitara dos mortos. Fizeram ali uma ceia, e Marta servia, mas Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento do nardo puro, caríssimo, ungiu os pés de Jesus e limpou os pés com seus cabelos. E a casa se encheu com o cheiro do unguento. Então disse um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, aquele que o havia de trair: Por que não se vendeu esse unguento por 300 denários e não se deu aos pobres? Então ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e subtraía o que nela foi colocado. Disse, pois, Jesus: Deixe-a sozinha. Para o dia do meu sepultamento o tenho guardado. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Portanto, muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e eles foram não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Mas os principais sacerdotes consultaram como poderiam também matar a Lázaro, porque, por causa dele, muitos dos judeus se afastaram e creram em Jesus. No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo à festa, ouvindo dizer que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana! Abençoado é o Rei de Israel que vem em nome do Senhor. E Jesus, tendo encontrado um jumentinho, assentou-se sobre ele, como está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre um potro de jumenta. Os seus discípulos, porém, a princípio não entenderam essas coisas. Mas quando Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e que eles tinham feito essas coisas para ele. A multidão, pois, que estava com ele, quando chamou a Lázaro para fora da sepultura, testemunhava que ele o ressuscitara dos mortos. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, porque eles tinham ouvido que ele fizera este milagre. Disseram então os fariseus entre si: Percebestes que nada conseguis fazer? Eis que o mundo vai após ele. E havia alguns gregos entre os que tinham subido para adorar na festa. Estes, pois, vieram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus.
Filipe veio e contou para André, e novamente André e Filipe disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Na verdade eu vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, permanece só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se algum homem me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Se algum homem me servir, meu Pai o honrará. Agora minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para esta hora é que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu dizendo: Eu já o tenho glorificado e novamente o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava e que a ouvira, dizia ter sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Jesus respondeu e disse: Não veio esta voz por minha causa, mas por causa de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos os homens atrairei a mim. E dizia isto, significando de que morte ele deveria morrer. Respondeu-lhe a multidão: Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. Como dizes tu, é necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Então Jesus disse-lhes: Ainda por um pouco de tempo a luz está convosco. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não venham sobre vós, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Essas coisas disse Jesus e retirou-se escondendo-se deles. Mas apesar de ter feito tantos milagres diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem tem acreditado em nosso relato? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso eles não podiam crer pelo que Isaías disse outra vez. Ele cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, para que eles não vejam com seus olhos, nem compreendam no seu coração, e se convertam, e eu os cure. Essas coisas disse Isaías quando ele viu a sua glória e dele falou. Contudo, muitos dentre os principais governantes creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem colocados para fora da sinagoga, porque eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Jesus clamou e disse: Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. E se algum homem ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho falado, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu um mandamento quanto ao que dizer e como falar. E sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, as coisas que eu digo, conforme me disse o Pai, assim eu digo. Nossa leitura foi realizada na versão da Bíblia King James 1611, que é publicada pela BV Books no Brasil. Concluímos hoje mais um dia na nossa leitura bíblica e seguimos rumo à leitura bíblica completa em um ano. A você que tem feito essa leitura comigo, eu peço aquele like no vídeo que sempre nos ajuda a levar a palavra de Deus a mais pessoas. E se você chegou aqui agora e quer fazer a sua leitura bíblica junto conosco, se inscreva no canal,
ative o sininho e assim você será notificado todos os dias quando uma nova leitura for postada. Por hoje eu fico por aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco hoje e sempre. Amém.